Vamos dar início, então, à nossa atividade, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença das intérpretes de Libra, a Yasmin e a Arielle, que vão acompanhar a gente durante a atividade. Vou fazer a minha audiodescrição para que as pessoas, né, que têm aí deficiência visual possam me perceber, saber como eu sou e o ambiente onde estou. Meu nome é Luciana, sou assistente social, componho a atual gestão do CRES Minas Gerais. Sou uma mulher negra, retinta, com os cabelos crespos na altura dos ombros, eles estão soltos hoje, né, no momento. Tenho os olhos pretos, um rosto retangular, uso brincos, um pouco aparentes, mas estou com brincos, são argolas. Uso uma blusa preta e um cardiganzinho, né? Hoje está frio aqui em Belo Horizonte, então estou usando uma blusa de frio também preta. Uso batom vermelho e também uso óculos que tem armação vinho, Bonina. É, Feito isso, eu queria dar boas-vindas a todas as pessoas, né, que estão acompanhando a atividade, né, o nosso quarto encontro da segunda edição do curso de Educação Permanente, a ética no cotidiano dos assistentes sociais. É muito bom ver essa sala cheia, eu também estou ansiosa para escutar o nosso convidado de hoje. É com você. Eu peço para que você faça a sua audiodescrição e descrição do ambiente. Estou aqui ansiosa para te ouvir. Obrigado, Lu. Gente, boa noite. Boa noite a todas as pessoas presentes. Vou iniciar então com o nosso compromisso ético do anticapacitismo. Eu sou um homem branco, de barbas curtas pretas, cabelos curtos pretos. Estou vestindo nesse momento uma blusa também preta, e sentado, e ao meu fundo há uma estante preta com diversos livros. Bom, como já fui apresentado, né, sou assistente social, atualmente na gestão, né, Lutar contra a Fácil CD. Componho aí, junto com minha querida companheira Luciana e outros companheiros do CRES Minas, a gestão 2023-2026, e estou aí com a tarefa de fazer a mediação desse módulo, que já já contextualiza como que ele surge nessa construção desse curso de educação permanente, como que também chegam até a mim com essa tarefa de conduzir. Mas, bom, feito minha audiodescrição, quero novamente cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, né, que já acompanham o curso, quem está chegando, as companheiras e companheiros também das gestões do CRES aí do Brasil todo, que estão acompanhando aqui o nosso curso, né, com muita alegria, que nessa segunda edição a gente conseguiu atender a esse pedido. Enfim, vou começar aqui compartilhando e dizendo assim, a gente tem uma grande tarefa, acho que como todos os módulos, né? Que é uma hora de exposição de grandes temas, de grandes questões, né? Esse, obviamente, é algo que a gente aí sempre fica desafiado a como dar conta, qual caminho seguir, como construí-lo. E aí, para a gente iniciar a nossa conversa aqui, eu quero chamar a atenção dois pontos, assim, só para a gente entender onde nós estamos localizados no curso e os combinados que nós vamos fazer aqui para trazer esse diálogo à tona. O primeiro ponto é que essa aula não seria hoje, né? Ela está localizada no curso mais à frente. Mas por uma questão de organização das convidadas e convidados, nós tivemos que o reorganizar. E aí, né, quem é de casa tem que ir reorganizando e cedendo a vez para a gente conseguir garantir todas as nossas convidadas aí. Eu estou chamando a atenção em relação a isso, porque talvez depois pode vir um ou dois módulos que no nosso desenho inicial do projeto de educação permanente colocava esse módulo como uma grande síntese, fechando uma primeira parte do curso para a gente fazer uma ponte para o segundo momento. Então, eu espero que a gente possa, que a gente não tenha perdas, né? Por exemplo, diante do diálogo com a professora Cristina Brits, né? Onde a Cris iria trazer toda uma frente, né? Vai trazer ainda, de contribuição para a gente construir estratégias de enfrentamento à moralização, aos desvalores, aos preconceitos no cotidiano. Obviamente que aquele módulo, antecipando esse, nos daria um sentido, né? Para o curso para o qual foi pensado. Mas acredito que não teremos perdas depois vocês também, né, a gente vai lá e volta, vai fazendo mais sentido. Assim também como o modo, né, da Silvana Mara com direitos humanos e o trabalho profissional, enfim. Estou chamando a atenção em relação a isso porque, né, vocês observaram que a gente fez uma reorganização. O segundo ponto, e aí tem muito a ver com essa aula, né, com esse módulo que a gente sugeriu, né, lá o nome é Materialização do Código de Ética no Cotidiano Profissional, Exigências e Possibilidades. Ele tem quatro, digamos que ênfases, né, que dariam cursos inteiros só com esses quatro tópicos, mas ele também cumpre uma tarefa muito grande, que é fazer um trânsito entre o código de ética, que é uma das bases, né, pilares que sustentam a nossa defesa, projeção ético-político, mas de uma síntese diante de demandas que aparecem com relação ao projeto ético-político.
Então, vocês vão observar que a tarefa também desse módulo, se nós tivéssemos que dar outro nome para essa aula, seria, né, aprofundando ou afinal o que é projeto ético-político, né, diante de algumas questões que nós vamos apresentar à frente. Dito isso, né, de onde está localizado esse módulo, da ele ter sido antecipado e das emendas, né, que eu acho que todo mundo recebeu, a gente tem uma tarefa de passar pelo debate entre projetos profissionais e o projeto ético-político, né, projetos societários, a dimensão constitutiva do serviço social, na verdade, uma ênfase à dimensão política, diante do avanço do neoconservadorismo na profissão, né, porque na sociedade o mito, né? Fazer essa relação entre a dimensão ético-política e o mito da prática neutro, que é algo que retomou, né, na última década para recentemente, muito forte na profissão, e fechar pensando mesmo lá a estratégia do projeto de trabalho e as nossas defesas e bandeiras de lutas e defesas éticas. Chama atenção em relação a isso e faço um segundo destaque, né? Eu gosto sempre de iniciar algumas formações relembrando isso. Nós não temos condições aqui, até porque já foi tarefa também desde a aula da Barroco, e será a tarefa da Cris Brich de outras aulas, de aprofundar as condições éticas e técnicas do trabalho, né? De discutir tudo que atravessa o trabalho da Luciana, da Bruna, né? Meu, enfim, como assistentes sociais. E, obviamente, o que nós vamos colocar aqui são, a partir das experiências profissionais e de projeções construídas coletivamente, possibilidades para o exercício profissional. A construção aqui é no horizonte de nós não recairmos nem no messianismo, como chegaremos lá, nem no fatalismo, né? Então, quem tem que fazer o trânsito, né, do que a gente está colocando aqui para as possibilidades de avançarmos nessa direção, sou eu, Cláudio, lá no Centropop, a partir da condição real que eu vivencio como assistente social, né? Essa resposta ela não será dada, né, do como fazer, do como construir. Aqui nós vamos trazer projeções, né, possibilidades conforme tá, exigências, da qual nós teremos que ter como assistentes sociais, e possibilidades. Então, eu não vou me aprofundar e destacar a todo tempo as condições éticas e técnicas, mas eu quero que todo mundo não se esqueça de que o parâmetro aqui é sempre a mediação entre a projeção e as condições reais. Que só nós que estamos no CRAS, no CREAS, no Conselho, né, nos espaços reais de onde o trabalho se realiza, é que temos condições de fazer esse trânsito e pensar como eu posso qualificar minha prática, como eu posso, né, avançar com a projeção construída coletivamente. Nós temos um pressuposto muito construído pelo nosso querido professor José Paulo Neto, que até 2016 a profissão no Brasil ela vivia um grande consenso em torno da não identificação da crítica aberta, né, ao projeto ético-político nos espaços da profissão. Recentemente, a professora Ana Elizabeth Mota e Mavi Rodrigues nos demonstrou, por um belíssimo texto, que essa até 2016 Zé Paulo acertava nessa indicação. De lá para cá, com o avanço da extrema-direita na realidade brasileira, esses grupos também no âmbito da profissão ficaram muito confortáveis em fazer o avanço a esses valores éticos, a crítica pública a essa defesa ética que nós estamos construindo aí, pelo menos nos últimos 40 anos. Uma das pautas que renasce, né, o avanço do conservadorismo, pelo menos desde meados de 2016, na realidade brasileira, né, para não pensar outros determinantes antes, é a ideia da neutralidade no exercício profissional. Nós já temos aí pelo menos duas, três grandes pesquisas que analisaram as nossas comentários e posicionamentos nas páginas do Facebook e do Instagram, dos CRES e do Cefes. E muito do que vai aparecer é a retomada, né, de muitos comentários demarcando de que a profissão é neutra, que a profissão não é um partido político, não é um movimento social, não é sindicato, e que a gente tem se posicionado, né, politicamente. E aí eu quero abrir a nossa provocação para pensarmos a aula aqui da noite com, né, um trecho lindo de um conto do Eduardo Galeano, que está lá, né, no grande livro dos Abraços, onde ele tem uma sequência de 8 contos que discutem a vida profissional. E nesse conto, né, o Eduardo Galeano vai dizer assim: os banqueiros da grande bancaria do mundo, que praticam o terrorismo do dinheiro, podem mais que os reis e os marechais. Podem mais que o próprio Papa de Roma. Eles jamais sujam as mãos, não matam ninguém, se limitam a aplaudir o espetáculo. Seus funcionários, os tecnocratas internacionais, mandam em nossos países. Eles não são presidentes, nem ministros, nem foram eleitos em nenhuma eleição, mas decidem o nível dos salários e do gasto público, os investimentos e desinvestimentos, os preços, os impostos, os lucros, os subsídios, a hora do nascer do sol e a frequência da chuva. Não cuidam em troca dos cárceres, nem das câmaras de tormento, nem dos campos de concentração.
nem dos centros de extermínio, embora nesses lugares ocorram as inevitáveis consequências dos seus atos. Os tecnocratas reivindicam o privilégio da irresponsabilidade. Somos neutro, dizem. Então, a provocação, né, o convite para esse diálogo que nós estamos abrindo para esse módulo é para dizer que a gente, na projeção que estamos construindo, né, comprometida com os nossos, né, com a nossa classe, com o enfrentamento ao racismo, ao machismo e todos esses valores que nós estamos aprofundando nesse curso, né, é para justamente questionar e confrontar o privilégio da irresponsabilidade sobre o manto, né, da suposta neutralidade do exercício profissional. Para abrir isso, quero iniciar, né, demarcando o que, né, a nossa literatura aí vai colocar como exigências e possibilidades teóricas e práticas para uma postura profissional ético-política. Nós vamos fechar com isso, mas eu quero abrir colocando o primeiro tópico da aula de hoje, que é exigências, né? E aí, nós temos aí pelo menos três grandes indicações. A primeira delas é uma capacitação teórica que fundamenta a crítica à sociedade em que vivemos, ao neoconservadorismo e que contribua para a ruptura com o moralismo. Então, ou seja, a primeira exigência trata de uma dimensão subjetiva. É a minha postura, como Cláudio no CAPES, no hospital, com a minha formação, visão de mundo, que a gente construiu, né, a ideia da dimensão teórico-metodológica, né, que ela não é vista no espaço de trabalho que eu estou, mas que a todo momento, né, quando a dona Maria adentra pela porta do hospital, senta na minha sala do INSS, entra pelo CAPES, eu automaticamente, quando ela começa a contar sua demanda, sua história de vida, eu automaticamente aciono uma leitura da história da vida da Dona Maria, né? Então, a primeira questão que nós estamos lembrando, por isso que nós passamos por uma formação profissional de ensino superior, é que eu não sou chamada nas políticas sociais, nas instituições, ONGs, em qualquer espaço, para ler a realidade com base na visão religiosa, na minha visão pessoal, na minha opinião, né, do senso comum, na minha opinião da minha igreja. Eu sou convocado a emitir opiniões técnicas, ancoradas em uma teoria científica e a valores éticos. Então, essa é uma exigência para o que nós vamos defender nessa noite, né? A primeira delas é essa formação, que quem está aqui está comprometido exatamente com isso, né? Que é um dos princípios, né, fundamentais lá do Código de Ética, o compromisso com o aprimoramento intelectual. Porque nós sabemos que a instituição que nós estamos, ela nos engole com a leitura do senso comum, da qual ela faz parte, constitui e alimenta. A segunda condição, obviamente, como exigência, são condições éticas e técnicas. É isso, né? Nós temos desde a resolução 493 agora em reforma, mas um debate em torno disso, que é o que nos dá condições, né? E aqui entra um grande debate que eu abri dizendo, que são essas condições reais, né? De enfrentamento coletivo nas instituições por meio do trabalho em equipe. Né? Aqui nós já vamos destacando também, isso vai aparecer no Código de Ética, não se trata de um, né, enfrentamento isolado, né, individual. Quanto mais coletivo fortalecido, né, isso coloca um outro campo de possibilidade no exercício profissional. Também não vou entrar nos meandros, a gente tem essa, né, esse entendimento, as dificuldades para essa construção são de todas as ordens, que a gente já debateu nesse curso e nós sabemos. E aí exige também, né, a articulação com outros profissionais e a conexão com entidades, lutas e movimentos sociais. Acho que todo mundo aqui, para a gente ficar na mesma página, né, e seguirmos, provavelmente já tem esse entendimento, compreende de onde se localizam essas exigências, né, para um trabalho profissional crítico. Dito isso, a gente vai fechar, né, com uma recente reflexão da Yolanda sobre as exigências para esse trabalho comprometido com esse código de ética. Daqui a pouco a gente volta lá no finalzinho para pensar. Um primeiro ponto para a gente pensar, então, né, a ética que nós colocamos aqui e o que a gente compreende como projeto ético-político é aquela lembrança básica de que nós, homens e mulheres e seres sociais, temos a capacidade de antecipar, idealmente na mente, a finalidade que nós queremos atingir, né, que se pretende alcançar, com sempre com a invocação de valores que legitimam e a escolha dos meios para lográ-lo, né? E aqui quando a gente está lembrando que nós somos seres de projetos, né, nós projetamos, quando eu acordo, né, hoje então, vou trabalhar de manhã, de tarde eu vou voltar para casa, vou voltar de ônibus, vou entrar na aula, né, do curso de Educação Permanente do CRES, dentro do ônibus, dentro do metrô, ou seja, eu vou almoçar a tal hora, a gente projeta a vida. E nós estamos chamando a atenção isso porque nós, como seres de projetos, eu não posso aprofundar, né? Talvez a gente volte aqui no debate, né? Que a gente antecipa idealmente o que vamos finalizar, possibilitou, né? Que nós, como sujeitos, como seres sociais, construíssemos na sociedade que nós estamos projetos coletivos mais amplos, que nós conhecemos na literatura como projetos societários, né?
O Zé Paulo Neto vai sempre lembrar que projetos societários são necessariamente no capitalismo projetos de classes, né? Então, ou seja, qual projeto de sociedade nós queremos construir? E aqui a gente está pensando em algo maior, né? Qual projeto de sociedade? Quando a gente denuncia o racismo, né, a homofobia, o abuso sexual, a gente está dizendo que essa sociedade é uma sociedade que está estruturada em certas determinações que nós não concordamos com a estrutura da sociedade. Então, como classe trabalhadora, Cláudio, trabalhador, assalariado, com um coletivo, né, seja LGBT, seja antirracista, enfim, a gente vai lutar, tensionar pelo partido, pelo sindicato, a construção de outro projeto societário, né? São projetos coletivos feitos por sujeitos necessariamente de classes majoritárias. Quem aí já for se atentando, vai se lembrar que lá no Código de Ética nós temos um dos princípios fundamentais que vai demarcar o nosso projeto societário, que é o compromisso com a construção de uma nova ordem social, reconhecendo, a partir de fundamentos teóricos muito nítidos que veremos à frente, que essa sociedade ela nos desumaniza, né? Ela nos inferioriza, ela, né, rebaixa a nossa condição de gênero humano. E isso nos leva, então, à reprodução, né, de preconceitos, da naturalização da barbárie. Se nós temos projetos coletivos, né, e aí a tarefa de transformação, obviamente, não é de uma profissão, né, é de um coletivo de classe, né, da classe trabalhadora, pensando aqui a nossa projeção, né, coletiva da qual nós nos vinculamos e defendemos, uma outra sociabilidade, né, nós temos também projetos coletivos, mas daqueles, digamos que, de menores dimensões, que são projetos profissionais. Aqui vale lembrar que no serviço social a gente tem avançado muito com a ideia equivocada, tanto da existência de apenas um projeto, isso se revela nas nossas falas e nos nossos artigos, o projeto profissional do serviço social. O projeto profissional como se só existisse um projeto de profissão. A gente está tão naturalizado com a ideia, né, do projeto ético-político, que às vezes a gente demarcar, mas qual projeto você está falando? A gente já fala, né, assim, mas o projeto profissional defende isso. Mas qual o projeto profissional? Porque o Zé Paulo vai nos lembrar muito bem que se a sociedade está em disputa, construída pelos projetos da extrema-direita, né, da social-democracia, do centrão, né, e tem projeto da esquerda, essa dinamicidade também é presente nas profissões. Então, né, idealiza quem acha que não há na profissão projetos profissionais em disputa, né? E a gente vai ver isso mais à frente, nitidamente ou não, eu estou fortalecendo um projeto profissional que, obviamente, está vinculado a um projeto de sociedade, né? E daqui a pouco eu vou trazer alguns exemplos para a gente ilustrando, mas eu sempre gosto, né, de trabalhar com exemplos como eu vivenciei no espaço de trabalho, na vara da infância, com a solicitação de adoção por casais homoafetivos. O meu relatório profissional, quando o casal homoafetivo solicitava a adoção e não havia nada das condições exigidas pelo ECA, né, de acompanhamento daquele estudo social, se deveriam, né, que impedia possivelmente a colocação de uma criança nessa família, o meu relatório ele informa um projeto profissional que eu me vinculo e um projeto de sociedade que eu quero fortalecer. No sentido de que a minha opinião técnica, defendendo a convivência familiar com o casal, vai informar não só para a vara, para o juiz, mas para a sociabilidade no âmbito da escola, do trabalho, de quem convive com aquela família, que nós estamos materializando uma direção ético-política comprometida com a diversidade familiar. A negação do meu parecer ancorado na homofobia, no desvalor, porque eu acho que não é família, né? Ou aquele termo conservador, né, da família desestruturada, também informa um tipo de projeto profissional que eu me vinculo, que não é o do Código de Ética que nós estamos fortalecendo aqui, que não é o compromisso com o enfrentamento das opressões. E também informa para a sociedade que lê meu relatório e para aquela família que é negada o direito à convivência familiar comunitária da criança, que a gente também não quer uma sociedade, né, que aquela família seja conhecida a partir da sua diversidade. Então, estou fazendo um trânsito aqui, né, com uma experiência concreta da nossa opinião técnica, e depois eu vou tentar pensar outros momentos, para lembrarmos, né, que todo projeto societário tem uma dimensão política, e é um projeto construído, né, por grupos maiores, partidos, enfim, e dentro de uma profissão, né, nós temos sempre projetos profissionais em disputa, construído por sujeitos coletivos, né? A gente vai aí, todo mundo que passou por uma formação vai se lembrar, por exemplo, da tese do professor José Paulo Neto, né, que resultou naqueles dois livros, mas um deles, Ditadura e Serviço Social, que durante o processo de renovação, José Paulo apresenta as três tendências, os três projetos que disputaram a direção da profissão. Né? A gente sempre lembra lá dos três projetos, né? Modernização conservadora, a reatualização do conservadorismo e a intenção de ruptura. Foram três grupos de profissionais que disseram, olha, a gente
né, nós não queremos mais esse serviço social tradicional conservador. Uma coisa é identificar o serviço social tradicional e seus limites. A outra coisa é para onde vamos na profissão. Essa nova projeção foi disputada por três grandes grupos de assistentes sociais. E que nós vamos ver daqui a pouco que o grupo vinculado, né, ao projeto da intenção de ruptura foi quem conquistou a hegemonia na década de 90, que é o projeto profissional que nós vamos fortalecer, né? Estamos fortalecendo nesse curso e nessa noite. Tudo bem até aqui? Podemos avançar? Não dá para ter esses retornos, né? O que eu quero, então, a partir desse conto que nós abrimos com o Eduardo Galeano, também lembrar para a gente avançar com esse debate, que também é uma tarefa desse módulo, a dimensão política do exercício profissional. Nós tivemos, né, recentemente no CRES Minas, em um dos nossos cursos de educação permanente, uma experiência que revela a dificuldade da profissão na cena atual de separar a dimensão política da nossa prática, da nossa intervenção, da dimensão militante, partidária, política, porque confunde ambas, né? E aí, nós vamos iniciar lembrando, né, aquilo que o nosso grande referência também vai lembrar sempre, José Paulo e Amarilda, que a dimensão política ela é inerente à profissão, tenhamos nós consciência ou não. Apesar do serviço social tradicional até a década de 70 e hoje, né, os conservadores, negarem a dimensão política, sob a justificativa da neutralidade. Né? A neutralidade é para a gente não afirmar abertamente que há uma direção política, que é a conservadora, que é da direita. Né? Então, quando há uma renovação, a gente foi acusado, né, de que a profissão, a renovação estava politizando a profissão. O Zé Paulo vai demonstrar nos estudos que, na verdade, a revolta não era pela politização, mas era pela politização à esquerda, porque politizada a profissão sempre foi, né? E aí vale lembrar que a gente demorou aí, quase esgotou a ditadura, né? E o grupo que dava a direção da profissão sequer fez oposição abertamente à ditadura. Nossa primeira expressão pública contra a ditadura, enquanto categoria, não enquanto sujeitos que lutaram, né? Foi em 1979. Então a gente sempre teve um compromisso político. E o que eu estou lembrando aqui, a Marisa vai até usar o termo, né, que a dimensão política é ontológica ao trabalho profissional. Porque o que dá base para o surgimento da profissão é uma necessidade política, que a burguesia, na etapa do capital monopolista, exigiu uma divisão social e técnica do trabalho, uma profissão que atendesse aos interesses do grupo dominante no sentido de realizar um atendimento despolitizado, realizar um atendimento de subalternização, realizar um atendimento que não desvende por que o sujeito precisa da cesta básica, do porquê a pessoa tem carcerada, do porquê a pessoa levou ao consumo abusivo de psicoativos. Então, seja, a chamada, o surgimento da profissão, né, para ser um trabalhador e um trabalhador que realiza um trabalho mediado pela política social, é um surgimento que exige como acessar direitos sem esse sujeito entender que ele tem direito, sem ele entender as determinações que levam ele a precisar, né, de uma habitação porque ele trabalhando não vai conseguir porque ele, né, precisava de uma cesta básica. Então, ou seja, a demanda pelo trabalho, que até hoje é a mesma, né? O que demanda a necessidade do serviço social é a sua realização, a sua intervenção conservadora. Quem está defendendo, né, uma prática profissional comprometida em outra direção é um grupo dentro dessa profissão. Mas não foi a renovação que refez ou realinhou a demanda da profissão. A demanda ainda é a mesma. Né? Por isso que aparece nos editais a chamada para trabalhar com os desajustes, os desajustados, né? Atender com caso, grupo, individual, reabilitar, todos esses termos que vão aparecendo né? A demanda permanece a mesma, porque a dimensão política, né, ela se realiza inerentemente à nossa prática profissional. E mais à frente nós vamos voltar o relato que eu acabei de dar traz um pouco disso, né? Como que a dimensão política comparece, mas é porque basicamente, né, o nosso trabalho é atravessado por interesses políticos distintos que estão presentes na realidade capitalista. A gente compreendendo ou não, a gente identificando ou não, as demandas são atravessadas e mascaradas, né, por como se fossem demandas pontuais pela cesta básica. Por trás disso há interesses colidentes que dizem respeito à sociedade que nós estamos. Então, para não avançar mais aqui, só para a gente lembrar, dimensão ético-política, a dimensão política da nossa intervenção não é a militância, né? Profissão é diferente de militância. Eu, como Cláudio, né, posso me vincular à minha luta no sindicato, a um partido político, né, a um movimento social, a uma organização popular, por me reconhecer, né, construir uma identidade com ele.
Outra coisa é a profissão, a sua dimensão política. E aí eu quero reforçar muito isso, porque isso é uma tarefa desse módulo, né? Limpar essa ideia de uma prática e de um trabalho, né, do mito da neutralidade, tá? Então, espero que tenha, ao recuperar o fundamento que origina a profissão, nós estamos demarcando qual foi a demanda que apareceu na sociedade, né? Com o surgimento da questão social de uma profissão para atender às expressões dessa questão social, que é a nossa matéria de trabalho e a justificativa do surgimento da profissão. Isso delimitou uma prática profissional completamente política, que nós estamos atendendo a interesses de grupos dos poderes, atendendo a interesses dominantes. Mais à frente nós vamos voltar a isso, mas com há muita idealização em torno disso, né? É sempre bom, importante lembrar, né? Marilda Yamamoto, nossa grande referência mineira, lembra a gente desde a década de 70, né? Que não há possibilidade da assistente social optar no trabalho profissional por uma classe ou outra, né? Ela vai dizer, olha, a profissão, nosso trabalho, a condição de assalariamento nos obriga, né? Nos determina, implica o exercício profissional a atender aos interesses distintos. Então, né, não há possibilidade de romper inteiramente pela condição de assalariadas. A opção que está sendo colocada pela nós é qual dos polos eu vou fortalecer. É isso que a Marilda vai dizer, né? E quando a gente não consegue fazer essa leitura de que o meu trabalho profissional atende a interesses distintos, eu jogo tudo de que na culpa da prática, né? Na prática a teoria é outra. Ah, não, aquilo que estão falando não cresce, aquilo que está no livro, aquilo que está falado lá na faculdade, aqui não se realiza, não. Porque eu, como assistente social, sou incapaz de ler as contradições que atravessam o meu trabalho, sou assalariada, não tenho financiamento da política, não tenho suporte, eu sou eu no município. Tudo aquilo que é da contradição que impede o meu trabalho qualificado, eu jogo na culpa, né, de que na prática a teoria é outra. Pela ausência de compreensão da dimensão política que atravessa o meu trabalho, dos polos distintos que o nosso trabalho contribui na produção e reprodução, né, social, e aí eu tendo a localizar, como eu não estou conseguindo avançar, né, sozinho ali, naquela tarefa messiânica de que eu vou garantir o direito, né, eu localizo o conflito que está lá nas contradições do real e não do projeto ético-político da teoria, como se na prática a teoria fosse outra. Então, é um deslocamento da leitura do real muito presente no equívoco de considerar, quando a gente está falando da dimensão ético-política, eu estou discutindo partido político, né, organizações populares, movimento social. Isso é algo que a formação também nos provoca, eu posso me vincular ou não como assistente social. Mas a condição do meu trabalho há uma dimensão política, porque eu intervenho, né? Nossa ação tem intervenção na realidade. E toda intervenção na realidade, toda prática, todo trabalho, né, tem uma direção ético-política. Fortalece um tipo de sociedade, fortalece um tipo de projeto dentro da profissão. Dito mais isso, né, e depois a gente pode voltar nessa reflexão, porque tudo é muito corrido, eu quero então destacar aqui um dos projetos profissionais que existem, que é o projeto ético-político, né? Hoje hegemônico. E quero convidá-los, né, a pensar nessa ideia do projeto, que é uma provocação muito ancorada, né, no Michel Louvi, mas também na Yolanda Guerra, nessa provocação para a gente fechar, né, o diálogo de hoje pensando, o projeto ético-político, ele é um mirante ou ele é um oráculo, né? E a gente vem identificando aí é, grupos, né, dentro da profissão que fazem a defesa desse projeto ético-político, grupos dentro da profissão que defendem a sua inviabilidade na realidade do trabalho, e um grupo que há até um profundo desconhecimento. Né? Nós que estamos no CRES, nós sabemos disso. Não é, né, uma brincadeira as pessoas que ligam, né, pedindo o projeto ético-político para o CRES, né, ou que até mesmo, quando é informado que a profissão há um código de ética, nem sabia desse código de ética. Né? Obviamente que essa postura tem a ver com a formação profissional que a pessoa teve. Né? A partir daquilo que me fundamentou e debateu nos 4 anos, eu tenho condição de reconhecer. Mas, entre aqueles que fazem a defesa, as pesquisas, e aqui depois a gente pode dialogar, né, citar, que tem entrevistado assistentes sociais, você trabalha em qual direção, qual projeto você defende, né? Tem sempre, o projeto ético-política. Quando a gente vai desenvolver as pesquisas com maiores perguntas, quais são os fundamentos teóricos, quais valores você aciona aqui, quais resoluções você utiliza no dia a dia do seu trabalho, né? Que o GRES sempre pergunta, qual que dá suporte para essa projeção ético-política, então? É aí que a gente começa a ver que o buraco é mais embaixo, né? Apesar da defesa da fala do projeto ético-político, muitas vezes porque fica feio, né, para o meu conselho, ou para a academia, ou para o espaço da supervisão, do estágio, eu falar que me vincula a outro, ou porque a gente desconhece mesmo, né, os outros projetos, eu vou afirmando tudo em nome do projeto ético-político.
O método vai demonstrar, né, e a Barroco também, para citar duas referências, que o projeto do Ético se tornou um mito na profissão, com um profundo desconhecimento do que é esse projeto, uma senha, né? O Neto vai brincar com essa provocação, é uma senha que ganha passibilidade. Tudo que eu faço em nome do projeto ético político, né? E o Neto vai dizer, quando você vai ver a realização do trabalho, ou o fundamento que a pessoa se ancorou, é completamente avesso ao que o projeto ético político defende. A Barroco vai usar também que virou um jargão, né? Se tornou comum na profissão a gente reafirmar o PEP, o PEP, o PEP, o PEP, sem saber, né, aonde esse projeto está ancorado e o que ele constitui. E aí, é óbvio que aqui a gente vai pensar em muitas outras questões que atravessam, mas eu quero chamar a atenção para a gente pensar em algo que as pesquisas têm revelado assim. Primeira parada que nós vamos fazer é no oráculo, né? O oráculo, não sei se todo mundo que está aqui lembra, é aquele espaço, né, de consulta a uma divindade que revela, né, me dá respostas sobre algo que eu estou precisando. E aqui a gente vai tratar, né, dentro daqueles que têm minimamente o conhecimento sobre o projeto ético político, e muitas de nós no dia a dia acreditamos que o projeto ético político é um oráculo, né? Que quando eu tiver com um dilema ético, um problema na minha prática profissional, eu vou até ele, né? E consulto, faço uma pergunta e o projeto me dá uma resposta e resolve os meus problemas da prática. A Yolanda Guerra vai até chamar a atenção que tem gente que consegue até que apenas a existência do projeto, né? Existe um projeto de arte político, já faria que a minha realidade profissional alterasse. Apenas a existência dele, eu nem precisava de estudar, de retomar seus valores, de me aprimorar. Apenas a existência dele na profissão já faria que o meu trabalho fosse diferente. Numa completa idealização do que seria esse projeto. Essa concepção que trata o projeto como, né, um oráculo, o trata exatamente como se eu pudesse consultá-lo. E ele responde o que eu devo fazer, tá? Nós vamos tentar avançar a crítica a essa percepção de uma consulta a algo divino que responde o que eu devo fazer, obviamente que na contramão, pensando, né, nas provocações que o Michel Louvet faz de uma perspectiva, né, comprometida com a classe trabalhadora dos mirantes. E aí nós vamos, daqui a pouco, a gente vai fechar com isso, por enquanto é para abrir essa provocação, para pensar o projeto ético-político como mirante, como um ponto mais alto de vista que possibilita que, ao nos ancorarmos nele, que se abra um campo de visão amplo, da totalidade, né? O mais amplo possível, para que eu possa identificar, né, aquilo que a Marilda fala, os fios invisíveis que ligam a vida da Dona Maria, que sentou na minha frente, com a totalidade que ela está inserida. Por isso que essa projeção ético-política é que a gente vai colocar aqui como mirante. Ou seja, né, daqui a pouco nós vamos retomar esse entendimento para fechar essa exposição inicial. Mas o mirante é aquilo que me dá o suporte, né, o chão onde eu me localizo para poder olhar para o horizonte. E aí, quem tem que caminhar ou fazer a leitura do horizonte é o indivíduo que está sob o suporte de uma certa projeção ético-política, que não me dá resposta, né? Por isso que a Yolanda vai nos lembrar que o mais importante, né, o momento da realização do projeto, não é o que eu discurso, não é o que eu falo, né, em nome dele. O momento da realização do projeto é a atividade profissional, é minha intervenção, né? É ali que algum projeto profissional se concretiza. É o meu relatório que revela, é o que eu falo na reunião em equipe, na rede, é o que eu opino, né? Que revela a minha projeção, que a gente está tentando construir aqui mediações para que sejam, né, nessa projeção ético-política. Primeiro ponto para a gente retomar, né, eu abri a aula dizendo que a gente tinha uma tarefa que é de pincelar novamente o que constitui o projeto ético-político. É recuperar as raízes que originaram esse projeto. Nós vamos lembrar que nós tivemos até a década de 70 praticamente a hegemonia de um projeto que hoje nós conhecemos, né, como projeto de serviço social tradicional, né, profundamente conservador, com uma direção política muito nítida, né, basta pensar o apoio à ditadura militar, é, que até certo momento, diante de diversas determinações, que não vou ter como aprofundar aqui, colocar em xeque a hegemonia desse grupo profissional que dava a direção da profissão. Quando a gente volta um pouquinho para pensar alguns marcos, né, e aqui não vou me aprofundar mesmo, tá, gente? Depois a gente pode indicar, né? Nós vamos pensar, hoje, né, a gente trabalhava até com outros marcos, década de 70, 80, novas pesquisas têm revelado outros momentos históricos, como, por exemplo, né, um recente livro publicado pelo grupo lá da UFPE, que retomou, né, a aproximação, o início da renovação em Recife, vai identificar, antes dos marcos do que nós consideramos como início da reconceituação e depois da renovação, as ciências sociais já, né, em Recife, fazendo um trabalho de base com o Paulo Freire.
antes do que a gente conhece hoje como os marcos que deram início a uma renovação, né? Assim como diversas experiências que estão sendo descobertas pela pesquisa de grupos de assistentes sociais que já tentavam dizer, olha, isso que o projeto profissional tradicional reivindica, tratar a expressão da questão social como um comportamento moral, como um problema da família e não como uma expressão da questão social, da desigualdade social do capitalismo, a mim não convém. Porque eu estou alimentando no meu atendimento o racismo. Eu estou alimentando o machismo, eu estou responsabilizando as mulheres. Eu estou escrevendo no relatório que existe família desestruturada porque é a mãe com 3 crianças. Então, ou seja, a leitura que o projeto do Serviço Social Tradicional reivindicava, né, valores com bases cristãs, colocava em xeque um atendimento profissional comprometido com os nossos próprios usuários, né, ou melhor, com os usuários do serviço. Né? Para tratar de alguns marcos, nós vamos nos lembrar do conhecido método BH, hoje já, né, comprovadamente pela nossa querida professora Rosângela Battistoni, demonstrado que se tratava, na verdade, não de um método, né, mas de um projeto da Escola de Belo Horizonte, que é o primeiro marco que a gente brinca, né, aqui em Minas, que é o embrião do projeto ético-político, que foi a primeira experiência latino-americana de uma nova formação vinculada aos compromissos que hoje nós defendemos. Obviamente, com seus equívocos e momentos da época, mas foi, né, o projeto foi derrotado depois, é o primeiro marco que nós temos na cena pública na defesa de romper com aquele serviço social tradicional do caso, grupo, comunidade, psicologizante, moralizador do comportamento das pessoas. Depois nós sabemos de um outro grande marco, né? A gente sempre passa por isso na formação do Congresso da Virada. Né? Esse ano nós vamos, em dezembro, comemorar em Salvador, né, 50 anos de CBAs, e um dos grandes, né, dos mais marcantes foi o terceiro CBAs, né, o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, da qual pela primeira vez na cena pública, né, aquelas mulheres que vieram antes de nós, né, majoritariamente mulheres, Luísa Erundina liderando esse grupo, né, hoje deputada pelo PSOL, assistente social, que conseguiu fazer uma virada na mesa que tinha os representantes da ditadura e construiu uma mesa que já estava reivindicando um serviço social comprometido com os nossos, né? Então, para falar alguns marcos, a gente pode pensar numa série de fatores, os movimentos sociais na sociedade brasileira, a luta contra a democracia, o processo de reconceituação, né, que é latino-americano, e depois o processo de renovação, que é no Brasil, as grandes revoluções que tensionaram a América Latina, né? A Revolução Cubana, né? Enfim, vários marcos históricos que de 60 a 80 sacudiram o continente latino-americano, sacudiram o Brasil com uma luta pela ditadura, o processo de redemocratização, e foram, né, as organizações do movimento feminista, o surgimento do movimento negro unificado, vários marcos da sociedade brasileira, que as assistentes sociais, né, a luta pela reforma sanitária, vários marcos, né? A laicização da educação, né, com a construção de faculdades de serviço social nas universidades públicas, a ampliação da pós, é uma série de marcos, gente, que possibilitaram o fôlego coletivo, que da sociedade fizeram com que dentro da profissão a gente abrisse uma brecha para disputar a profissão. Isso aí vai se tratar do que a gente conhece como renovação, né? Que o Zé Paulo vai contar lá para a gente, aqueles projetos em disputa, e cujo primeiro grande marco vai se dar na década de 80, com a escrita de um novo currículo, né? O currículo de 82, e com a escrita do primeiro código de ética que rompe com o conservadorismo, que é o Código de Ética de 86, né? Nós tivemos 3 anteriores completamente conservadores, né, ancorado na filosofia neotomista, no neoconservadorismo, né, no conservadorismo tradicional, enfim. Por que a gente demarca sempre esses marcos? Porque, vejam, se a gente quer formar, defender um novo serviço social, é preciso que eu forme um novo serviço assistente social. É preciso que eu defenda um exercício profissional mediado pelo Código de Ética renovado. Então aqui a gente tem um grande salto na década de 80. Mas é na década de 90 que aquele grupo lá que começa a criticar o serviço social tradicional, que o Zé Paulo, né, chama lá de intenção de ruptura, porque os outros dois grupos, apesar de questionar o serviço social tradicional, não almejava ali uma ruptura integral com aquele conservadorismo, né? É esse grupo de detenção de ruptura que na década de 90, pela primeira vez, vai constituir, né, grupos pelo Brasil. Eu gosto sempre de lembrar, né, as pesquisas recentes, a Maria Inês Souza Brava vem chamando nossa atenção do que foi essa renovação. Né? Ela vai dizer, olha, a gente começou ganhando o CRES, começou ganhando o segundo CRES, achou o grupo lá do Maranhão que defendia, também era crítico e defendia a ruptura com o conservadorismo, porque naquela época, gente, nós não votávamos para o Conselho Federal. Só votava para o Cefes quem era dos CRES, a gestão dos CRES, como ainda hoje é na maioria dos conselhos, né? Nossa profissão é uma das únicas que vota para o Conselho Federal. Então, ou seja, o grupo que, né, tocou a renovação, muitas à frente de mulheres, né,
foi árduo esse processo de renovar, né, de conseguir uma ruptura. E para renovar, a gente precisava pelo menos construir três grandes novos parâmetros. Uma nova diretriz curriculares, ou seja, um novo currículo para as faculdades, que não tivesse disciplina conservadora, tivesse disciplinas que me dessem fundamento para atuar de acordo com essa nova projeção. Uma nova lei de regulamentação, que aí tem que disputar que atribuições e competências eu defendo para o meu trabalho. E não era mais aquela conservadora. E um novo código de ética, que é o que nós estamos aprofundando nele ao longo, né, desse curso aqui, como forma de defendê-lo como mais atual do que nunca. Então, na década de 90, pela primeira vez, vai surgir o que a gente conhece hoje, né, como projeto ético político, que aí teve as suas bases em movimentos sociais, em lutas e resistências da América Latina, do Brasil, e que foi possível, aos passos de muita luta, né, construir o que a gente conhece hoje como projeto ético político e seus grandes marcos legais, né, que a gente sempre vai lembrar aí do Código de Ética de 93, da nossa Lei de Regulamentação da Profissão e das diretrizes curriculares. Recuperado alguns pontos desses marcos históricos, né? Porque às vezes a gente acha que, primeiro, que a renovação acabou, né, com o conservadorismo na profissão. Isso é um grande mito, né? A renovação possibilitou que o grupo conservador não tivesse mais a hegemonia da profissão. Hegemonia é uma concepção gramsciana que não significa quantidade, né? E aí, às vezes, o pessoal, eu cheguei lá, professor, nossa, minha equipe tem um assistente social conservador. Sim, bem-vindo ao mundo real, né? A projetos profissionais vinculados a projetos distintos. Ele está vedado de reproduzir uma prática conservadora pela sua regulamentação profissional. Senão ele vai responder por isso. E nós vamos fechar esse curso discutindo como que são os processos éticos, né? Mas vejam, essa entendimento, né? Ai, falaram uma coisa na faculdade, cheguei lá, me deparei com conservadorismo. Então, sei quais os textos e qual foi a condução da aula, né? Porque a elaboração teórica ela tem que vir da prática. Então, prática e teoria, né? Tem que andar numa unidade aí da diversidade, como a gente concebe. Mas o que eu quero chamar a atenção, o que a gente derrotou com a renovação foi a hegemonia do grupo conservador dando a direção da profissão, não o fim do conservadorismo na profissão, né? Esse é um ponto. Segundo ponto, que a renovação não é uma tarefa do passado. Aquele grupo que conseguiu, né, ganhar a direção da profissão, Enes, a ABEPS, os CRES do Brasil e o Cefes, iniciou aquele processo cuja história nós estamos aqui sendo convidados a seguir, né? É como se o bastão da renovação fosse dado para nós na pista de corrida quando a gente chega como assistente social. Tirei meu registro, né? Ou melhor, na formação, alguém está me entregando o bastão. A nossa tarefa é ou dar continuidade à projeção ético-política que foi construída, comprometida com a nossa classe, ou colocar em xeque esse projeto e fortalecer o outro projeto, na maioria dos casos conservadores, tá? Esses marcos, então, né, dito que a renovação é uma tarefa nossa, né? A gente está dando esse curso, oferecendo ele e outros diversos cursos, enfim, porque a gente quer garantir a renovação continuada dessa projeção que nós conquistamos. Bom, se nós estamos falando que foi possível construir, porque somos sujeitos, né, sujeitos de projetos, a gente pode projetar uma certa direção com todos os desafios colocados, tudo que a gente projeta, tudo que a gente quer vai se realizar? Tudo que esse projeto, então, coloca, né, ele é possível de ser concretizado? E aqui vem pelo menos três pontos para a gente se lembrar, né? Das contradições e limites dessa projeção ético-política. O Zé Paulo vai lembrar, olha, a gente tem sempre duas questões muito básicas quando discute a dimensão ético-política, a dimensão política e os projetos profissionais. A primeira é que o projeto da classe trabalhadora, ele sempre está em uma condição desfavorável na sociedade capitalista, pensando em projetos societários, porque a gente não detém os meios de produção, não detém a mídia, que informa e conscientiza milhares de pessoas cotidianamente, né? A gente não controla o acesso, a gente está em um debate, né, das big techs, né? Quem detém e dá a direção da forma, da compreensão de mundo, né? Então, seja, há um projeto que a gente se vincula que sempre está em uma condição desfavorável de disputa. Esse é o primeiro ponto. O Zé Paulo, inclusive, vai lembrar, né? São só nas democracias, mesmo numa democracia liberal, que é possível a disputa política. Uma ditadura, por isso nós somos abertamente contrários, né? Às ditaduras, é impossível, inclusive, a disputa, né? A defesa do pluralismo é uma defesa nossa. Mas aqui, pelo menos para pincelar, o que a gente precisa pensar? Primeiro, a Marilda vai dizer onde estão colocadas as contradições e os limites do nosso projeto ético-político. Primeiro, nas condições de assalariamento que nós temos. A condição de sermos trabalhadoras e trabalhadores assalariados me coloca limites na condução do meu trabalho.
E por vezes, né, a gente vê profissionais fatalistas, numa reclamação, naquele muro de lamentações, né, totalmente parecendo que é só as assistentes sociais que têm BO. É só nós que não conseguimos realizar o que a gente projetou, né? A enfermeira, o pedagogo, a nutricionista, nas equipes, ninguém mais tem limites por ser assalariado. É só os assistentes sociais, né? Então, isso aqui é para lembrar que há condições, não somos nós que resolvemos a quantidade de cesta básicas do município. Não somos nós que determinamos o financiamento da assistência estudantil no Brasil. Não somos nós que definimos quantos usuários, os critérios, as condicionalidades. Nós nos inserimos como profissão, trabalhadores em processo de trabalho que colocam limite à nossa autonomia profissional. Então, esse é um ponto que está colocado para a gente compreender o meu trabalho. Se não, né, volto a dizer, eu vou resumir na prática, a teoria é outra. Né? Quando, na verdade, na teoria está explicando assim, querida companheira, você não faz o que quer no capitalismo, porque você é assalariado. Né? Um segundo ponto são as contradições da própria realidade profissional. E aí tem a ver com minhas condições de equipe, quantos assistentes sociais no CAPS? Quantos assistentes sociais para atender todas as famílias que a gente acompanha aqui em Paef? Quantos assistentes sociais tem nossa unidade de acolhimento? Né? Quais são o financiamento da política social? Qual é o perfil de usuários que temos? Onde está localizado o equipamento? Quais são minhas condições de vínculos? Concursada, contratado, terceirizado? Qual é meu salário? Ou seja, há contradições que atravessam o trabalho que colocam limites à minha realização profissional comprometida, né, com uma certa direção ético-política. É preciso ler essas contradições como formas de enfrentá-las. Essas contradições, e aí a gente volta aqui na Marilda, ao reconhecer que nós somos assalariados, que esse trabalho é atravessado por contradições, isso abre uma brecha para uma leitura do trabalho profissional, para uma leitura do meu trabalho que vai dizer, bom, aqui eu não posso, né? É por isso que a gente defende uma projeção ético-política e a leitura das contradições do limite desse projeto. Sem essa capacidade de ler meus limites profissionais, ou eu vou cair no messianismo, né? Muitos de nós, mesmo sem perceber, o assistente social garante direito. Aí a gente fica sempre surpreso. Nossa, é você que garante o direito aqui? Achei que fosse o Estado, o município e o governo federal, né? A gente, o máximo que a gente trabalha, quando nos comprometemos com esse projeto ético-político que estamos demonstrando aqui, a gente trabalha para viabilizar o acesso ao direito. Garantir o direito, né, é o órgão empregador, que a gente sabe muitas vezes o que acontece. Nem garante. Né? Então, por vezes, a gente toma para nós um messianismo tão grande como tarefa da profissão, isso leva, inclusive, ao adoecimento, porque eu estou tratando tarefa minha, aquilo que a equipe, que a tarefa coletiva deveria enfrentar. Quando eu também me isento de trabalhar as contradições dos limites, a minha prática profissional também cai no fatalismo. Nada é possível fazer, nada é possível colocar aqui, eu não tenho autonomia nenhuma, né? E a Maru tem todo o debate que vai lembrar lá como que eu alargo mão à minha autonomia profissional. E aqui tem um papo que é entre nós, né? Se eu tenho uma relação que eu construo com os usuários, que pode potencializar a minha autonomia, né? Alargá-la, né? A minha competência teórica e ética, porque tem profissional que o relatório, né? Aquele de uma página, eu descrevo o que eu vi. Aí, bom, isso aqui não tem como alargar minha autonomia no serviço, né? Porque eu estou descrevendo uma aparência que minha avó, que é analfabeta, poderia ir lá e relatar. Então, opiniões técnicas completamente desprovidas de profissionalidade, né? De conteúdo científico, de conteúdo ético, né? Então, o que que a gente está provocando aqui? A leitura da contradição me faz, né? O que a gente está colocando, esse entendimento do projeto ético-político, de seus fundamentos e valores, me possibilita não cair nem no messianismo e nem no fatalismo. Apesar, né, das dores, das delícias de termos assistentes sociais e das dificuldades que nós temos que lidar nas instituições, da qual não posso me aprofundar aqui. Dito um pouquinho, né, de um pouco dessas contradições, meu tempo está avançando. É, todo projeto profissional ele tem quatro dimensões: a dimensão ética, a dimensão política, a dimensão teórico-metodológica e a dimensão jurídica. Todo projeto de profissão tem essas dimensões que o constituem, que o dão formato, né? A primeira dimensão é a dimensão ética, que é a ética profissional, né? Ela deságua depois na ética profissional, que é o que a gente está debatendo aqui. Um certo código de ética, mas não só. O debate da ética na profissão, como que nós compreendemos o que é ética e moral. Por isso que a gente está construindo isso aqui no curso, né? Com a professora Maria Lúcia Barroco e a Priscila, que já trouxeram para a gente, não é qualquer compreensão de ética, né? Não é lá em Foucault, não é lá em Sócrates, não é em Platão, é em outra compreensão que está ancorado de ética. Então, a ética profissional ela é uma das dimensões do projeto, né? Uma das dimensões da ética profissional é o código de ética, mas o projeto ético-político não se resume no código de ética, tá?
Uma das dimensões, né, que não é uma hierarquia, é a dimensão teórica. Qual teoria essa profissão e esse projeto se ancora para explicar à sociedade? E aqui eu não preciso nem me aprofundar, né? O projeto ético-político se ancora em fundamentos teóricos metodológicos vinculados à tradição marxista, que lê a sociedade a partir da unidade, né, unitária entre classe, raça e gênero, né? Entre uma sociedade alienada, a população do trabalho, 1%, né? 99% produz, 1% se apropria. Dessa apropriação de apenas 1% da riqueza da humanidade, deriva uma série de expressões da questão social, de desigualdades, cujo objeto é o nosso trabalho. Mas, enfim, há uma fundamentação teórica, né? Por isso que a Yolanda, Zé Paulo vai dizer, olha, quem projetou essa ação, né, para o projeto ético-político desconhece o fundamento teórico marxista. Como a gente tem várias teses, né, que vai defender a mediação de conflitos, né, o diagnóstico de alienação parental como se fosse possível na direção que a gente defende, dar diagnóstico, realizar mediação de conflitos, né, e outras tendências que vão surgindo, né, tem gente defendendo constelação familiar no exercício profissional, essas tendências que vão surgindo e que, por vezes, as pessoas incorporam como isso também cabe a essa projeção, desconhecendo a fundamentação teórica que a gente se baseia para alimentar esse projeto na sua mais diversidade, né, gente? Que é um amplo leque quando a gente fala da tradição marxista e suas vinculações. A dimensão política de um projeto são as entidades. Nenhum projeto se realiza, gente, sem a conquista das entidades que dão a direção da profissão. Vejam, se a gente não tivesse ganhado, quem se vincula ao projeto ético-político, o Cefes, nós não teríamos como ter barrado a realização de terapia de reajustamento comportamental no trabalho de assistentes sociais. Nós sabemos que temos um grupo dentro da profissão, né, o serviço social clínico, que está defendendo a derrubada da resolução que veda a realização de terapia na justiça. É um outro projeto de profissão disputando com nós. Quem dá a direção, e essa é a dimensão política dos projetos, é as entidades. O que a ABEP se posiciona? O que a Enesto constrói? O que o CRES se posiciona? Por isso que a eleição é caríssima para nós. Porque a depender do grupo que se toma posse no CRES, é ele que ou reforça o projeto ético-político ou constrói uma derrota dessa direção, né? E a gente tem acompanhado isso, enfim. Então, a dimensão política são as entidades, que a gente avançou muito. Nós temos o Conjunto Cefes-Cres, a ABEPS, a Enesto, mas agora nós temos as frentes, né? A Frente Nacional das Assistentes Sociais Antirracistas, a Frente Nacional das Assistentes Sociais pelo Direito de Decidir, né? Que são as assistentes sociais feministas que estão vinculadas, né? À defesa da legalização do aborto, que é uma defesa ético-política nossa, né? Agora as articulações nacionais das assistentes sociais indígenas, a articulação nacional dos assistentes sociais anticapacitistas, ou seja, são espaços, frentes, grupos, associações, articulações que têm a tarefa de dar a condução de uma certa projeção ético-política. Então, nós já passamos por três dimensões que se ancoram um projeto. A ética, que é a ética profissional, quais valores éticos políticos vamos defender. A teórica, qual a fundamentação nós vamos beber da fonte para explicar à sociedade a profissão. A política, que são as entidades, né, as articulações que têm a tarefa de dar a direção. Então, ou seja, nós temos vedado a realização de terapia no trabalho profissional. Por quê? Porque a fundamentação teórica que a gente defende e os valores éticos não compreendem que a falta de moradia, que a fome, né, que o abuso sexual infantil, que o consumo de psicoativos vai ser resolvido pelo tratamento terapêutico. Expressões da questão social não se resolvem por meio de terapia. Então há uma compreensão de estudo da profissão, da sua matéria de trabalho, que não cabe a uma terapia, que cabe à viabilização do acesso a direitos, enfrentamento às desproteções sociais, proteção social pública, universal, gratuita. E para fechar a quarta dimensão aqui de um projeto, no caso do exemplo que nós estamos usando do projeto ético-político, a dimensão jurídica. A dimensão jurídica de um projeto é aquilo que sustenta a nossa direção teórica, ética e política. Então, nós temos um código de ética, né? A lei que regulamenta a profissão, aí por isso que lá não vai estar, atendimento dos desajustados, né? Reforma moral das famílias e das mulheres, trabalho, caso, né, grupo, comunidade, reajustamento, trabalhar com a desestruturação familiar. Por que isso não tem lá na competência nas atribuições? Porque a nossa base jurídica tem que fazer coerência com as nossas dimensões ética, política e teórica. Então, nós temos lá, né, para pensar alguns marcos jurídicos, as diretrizes curriculares, que falam como as faculdades devem formar essa nova assistente social que nós defendemos, né? Por isso que é caríssimo para nós o debate da formação. Qual a qualidade da sua formação? Ela informa as condições de eu trabalhar como assistente social depois. Aí a gente tem que se aprimorar sempre, né? Ali dá a base inicial.
Mas a gente está falando de lei que regulamenta a profissão, código de ética, as resoluções do conjunto, que muitas de nós desconhecemos, né? A resolução das condições éticas e técnicas, a nova resolução importantíssima para nós, da laicidade do exercício profissional, a resolução que fala, né, que impede a reprodução do racismo no nosso trabalho. Tem uma série de resoluções de duas, três, quatro páginas que a gente nem volta nelas quando a gente conhece, né? Então, a base jurídica é aquilo que, inclusive, a Marilda nos lembra que sustenta a minha autonomia. Eu estou vedada de realizar essa prática conservadora pela base jurídica que sustenta a minha profissão no Brasil. Meu código de ética, minha lei que regulamenta a profissão, a resolução que veda, olha, essa santa não pode ficar aqui na sala, porque isso está ferindo uma resolução do meu conjunto, que é uma base jurídica, né? Eu não posso realizar atendimentos falando sobre religiosidade, encaminhando para o serviço religioso, com presença de santa na minha sala, né? Para tratar uma das resoluções. Vamos avançar que o meu tempo está acabando, né, Lu? Bom, como eu já disse aqui, eu vou pontuar rapidamente. A gente sempre se pergunta, então, né? Esse projeto ético político se efetiva integralmente? Acho que para algumas pistas que eu já trabalhei aqui nessa noite, a gente vai aqui pontuar duas coisas rapidamente. O primeiro, que não há, gente, uma identidade entre o que eu projeto e o que se realiza. Porque eu posso preparar um grupo com mulheres idosas maravilhoso para uma tarde lá no centro de acolhimento das idosas, e nenhuma mulher aparecer, idosa aparecer para o trabalho naquele dia. Posso preparar um trabalho, né, uma oficina maravilhosa sobre o slam, o rap, mexendo com cultura, poesia, né? Igual a Assistente Social compartilhou com a gente que trabalha com as meninas, adolescentes negras, né, que cumprem medida socioeducativa. A literatura, né? Ela lê nas oficinas Maria Carolina de Jesus, né, o Diário de uma Favelada, outra nossa queridíssima referência mineira, né, apesar de depois ter mudado para São Paulo. Então, ou seja, né, quando a gente acessa a arte também, o que está chamando a atenção? Há entre a projeção que a gente quer realizar e a realidade, né, contradições que atravessam que a gente não controla o real, né? A realidade, ela acontece independente dos nossos desejos, né? Eu quero fazer uma viagem, mas eu pego gripe. Eu queria, projetei, né, casar, realizar um evento, formar em 2020, mas chegou a pandemia. Então não há uma relação de identidade, né, entre a projeção e o que se ali. Agora, é preciso projetarmos. É preciso colocarmos algo que a gente quer alcançar, que a gente quer que nos faça caminhar como projeção, tá? E o outro ponto que a gente vai colocar é que esses compromissos éticos políticos que a gente firma nesse projeto, eles não são realizáveis integralmente na sociedade capitalista. Que aí volta naquele entendimento das bases dele. É possível romper com o racismo na sociedade do capital? Há grupos que concordam que sim. A nossa perspectiva, não. É possível romper com o machismo? Então, agora, eu vou deixar o adolescente que acompanha a unidade de acolhimento sofrer racismo sem dialogar com as meninas da cozinha, com as meninas da limpeza, com a portaria, com as professoras, com toda a equipe na oficina do que é o racismo? Por meio da música, por meio da poesia, por meio de um curta, de um filme? Então, ou seja, o fato de não ser efetivado integralmente não é um processo imobilizador para mim como assistente social no caso que eu estou. É ele que vai me dar a projeção para meu posicionamento, né? Tanto que a professora Maria Lúcia Barroco, ela sempre fala assim, ah, aqui o projeto ético-político, esse valor do código de ética, eu não tenho como trabalhar com eles, não. Aí ela pergunta, então me informa quais são os valores que você realiza aqui. Porque o trabalho sempre tem valores éticos e políticos. É impossível sem. Se o código de ética e o projeto ético político não é possível, com qual você trabalha? Porque algum tem que ser realizado, já que não existe nenhuma intervenção na realidade sem ser neutra. Neutra, né? Desculpa, corrigindo. Acho que aqui eu já coloquei isso, né? A nossa renovação e a chegada dessa perspectiva e como nós que colocamos a defesa do pluralismo, né? Pluralismo entre correntes democráticas. Isso é um ponto muito crucial para a gente no Código de Ética, porque os conservadores passaram a defender, né, o bolsonarismo, a extrema-direita, o ataque, né, à diversidade humana, e pegava um princípio do Código de Ética. Lá no Código de Ética fala que tem pluralismo, então, portanto, eu posso defender a extrema-direita. E lá tem muito bem delimitado que é o pluralismo entre tendências que se disputam na posição, mas democráticas. Porque o impedimento da vivência das mulheres negras, né, da diversidade humana, impede o debate. Então, como é que eu posso defender? E tem um outro grande equívoco, né, que é o entendimento de que eu posso pegar um princípio do código de ética isolado e defendê-lo, quando o nosso entendimento é de que os princípios fundamentais só podem ser lidos coletivamente, né? A hegemonia já dei, né, já pincelei aqui essa ideia, né? Muita gente acha que é o quantitativo. Ah, se pegar o quantitativo, não vai ser todo mundo projeto ético-político. Gente, nós somos uma profissão em disputa. Nós temos todo dia a construção de como realizar um trabalho mediado
por essa projeção. Hegemonia não é quantitativa, é quem está dando a direção da profissão. E como eu disse, ruptura não significa conservador, é o fim, né? Renovação não significou o fim do conservadorismo na profissão. Conservadorismo é um elemento que constitui a sociedade capitalista, né? E projetos estão em disputa. Aqui não vai dar para aprofundar, né? Tocha, já deu meu tempo, Lu? 5 minutos, Cláudia. Já mais um pouco, mas vamos lá. Assim, por mim podia ficar, assim, né? Mas, Não, mas eu vou mas o finalizar pessoal sem. está ansioso, já tem perguntas, assim, já tem inscrições. Não, então vamos 5 minutos. Tá muito bacana. Aqui é só para citar, né? A gente já tem alguns textos que levantam alguns projetos em disputa, né? A Ana Vasconcelos vai trabalhar 5 projetos no livro dela mais recente, né, de 2016, mas tem outros, né? Aqui só para citar alguns que tem aí páginas, textos, defesas, né? Enfim, eu não posso aqui aprofundar e tocar. O que a gente está demarcando é que pelo menos 4 pontos aparecem quando a gente discute aí projetos profissionais. Os fundamentos históricos, teóricos, metodológicos e filosóficos daquele projeto, né? Que a gente já passou um pouquinho, aquilo que me dá a fundamentação para ler o mundo e a profissão, mas também o reconhecimento dos fundamentos que legitimam, né? Fundamentos históricos é uma coisa, fundamentos teóricos é outra coisa, né? Fundamentos históricos, sócio-históricos ou ontológicos, é aquilo que dá origem à profissão e que, né, que demarcam ela como profissão. O capitalismo monopolista, a questão social, as pressões da questão social, né? A condição de assalariamento, aquilo que dá, né, legitima a profissão, que dá as bases do surgimento de uma profissão. Os fundamentos históricos é a fundamentação teórica, aquilo que eu aciono para ler a vida, né, de quem eu atendo. Uma outra questão que vai aparecer muito fortemente na disputa dos projetos é a concepção de profissão, né, de objeto e do objetivo do meu trabalho. Que aqui, né, está um outro grande debate que a gente precisa escrever lá no projeto de trabalho, tá? O terceiro ponto é quais os valores éticos e políticos eu, como profissional, reproduzo, defendo e me alinho, né? E aí a gente vai passar daqui a pouco. E o quarto é o projeto societário, que se vincula ao projeto que eu me vinculo. Isso também diz respeito a uma concepção de sociedade. Não vou poder aprofundar, aqui nós temos uma pesquisa recente, né, do CRES Rio Grande do Sul, com as federais de lá, que perguntou para 1.915 assistentes sociais qual é seu objeto de trabalho. E aí, em primeiro lugar, 73%, quase 74% dos assistentes sociais responderam que era a família. Em segundo lugar, 61% dos assistentes sociais responderam que é o empoderamento. E em terceiro lugar apareceu as expressões da questão social. E quando perguntado na pesquisa, na pergunta anterior, qual projeto profissional você defende, trabalha, né, a sua prática profissional é mediado por qual projeção? Todo mundo marcava o projeto ético-político. Quando perguntei qual é o seu objeto de trabalho? As relações sociais ou familiares. E depois vai piorando, né, gente? Os problemas, vulnerabilidade e risco social, né? Que é esse inferno que a política de assistência colocou para a profissão, né? Mascarando os fundamentos que a gente defende, como se o nosso objeto fosse, né? Vulnerabilidades e riscos, são sujeitos, né? Sem raça, sem classe, ajuda humanitária e outros, tá? Então, é isso, né? Quem trabalha com família, que coloca a família como objeto, revela que o foco está no comportamento que a mãe, que o pai, que os sujeitos têm, e não na preocupação com as pressões da questão social que eles enfrentam. Quais serviços e direitos foram garantidos para que eles não passassem por isso? Por isso que nossos relatórios estão sem isso, né? O relatório está descrevendo a mãe não comportou, a mãe não fez, a mãe não aderiu, o pai não comportou. Agora, que não tem habitação, que não tem escola integral, que não tem vaga na creche, que não tem coisa no SUS, que está básica não é todo mês, que não dá para a família proteger porque ela não é protegida, o relatório não condena, né? Não revela, porque eu estou com foco de objeto em outro lugar. E aí isso revela o projeto profissional que eu defendo, tá? Bom, eu quero fechar aqui, então, só para dizer isso, a gente não vai dar tempo de aprofundar, obviamente. Uma das estratégias que a gente tem defendido para demarcar o lugar das nossas defesas éticas é a escrita do projeto de trabalho profissional. O meu setor, a minha equipe, o meu trabalho precisa ter registrado de que serviço social se trata. E é lá, obviamente, né, não vai dar para aprofundar aqui, vou só citar isso. Uma das partes do meu projeto de trabalho, né, que é o projeto lá do setor, né, de serviço social do CRAS, do hospital, do CAPES, um dos tópicozinhos está ali, ó, na aba Serviço Social, Valores Éticos e Políticos, que eu preciso escrever, que eu preciso demarcar, mas isso vai aparecer em todo o meu projeto de profissão, né, meu projeto de trabalho, que é onde eu vou descrever o que é o serviço social, qual a minha concepção de profissão, que não é ajuda, que é trabalho, o meu objeto, né, o meu objetivo, viabilizar acesso a.
meus valores éticos, minhas defesas políticas, né? Minhas atribuições, onde eu delimito. E eu não vou poder aprofundar aqui na construção do projeto. Nós temos aí duas aulas já disponíveis no YouTube do CRES, né? De como construir esse projeto e temos um capítulo, né, indicando passo a passo de como construí-lo no livro do CRES Minas, que foi enviado e que está online em PDF. Aqui é só para demarcar dois grandes instrumentos nossos para o dia a dia. Obviamente que o código de ética, né? Tem gente que não retoma, que não lê, que não volta ali, né? Tem aquele artiguinho lá que eu adoro citar de como iniciar o atendimento, né? A gente esquece, não sabe como conduzir. E o documento, sou assistente social e aqui estão minhas bandeiras de luta. E aí vem aqui uma série de complemento que está online no site do Cefes, que nos meus dilemas éticos, meus conflitos, minhas questões, eu tenho que acioná-lo para pensar, bom, comunidade terapêutica, manicômio, né, CAPES, o que está lá? A redução da maioridade penal, a encarceramento da juventude, descriminalização da... Qual que é a postura da minha profissão? Eu, individual, como Cláudio do CRES, eu estou representando qual projeto de profissão? Então eu tenho que consultar sempre, para pensar como que a minha resposta fica coerente com essa nova imagem profissional que nós estamos construindo e que queremos levar à frente como uma projeção para o nosso trabalho. E aí, para fechar, na Yolanda Guerra vale lembrar que não é tarefa do projeto ético político nos dar a resposta. Ele não é um oráculo que a gente consulta, né? Ele é um mirante quando a gente tem esse suporte de, né? Alçá-lo como mirante, ele joga a luz para a gente pensar por onde nós podemos caminhar na nossa ação profissional. É por isso que aí a Yolanda vai dizer que um projeto profissional crítico, que a gente está aqui tratando, no seu âmbito de realização, ele deve proporcionar os elementos para a crítica da sociabilidade burguesa, deter o potencial de apontar a direção, dar o norte de uma prática profissional crítica, autônoma e competente. Competente em que sentido? Técnica, teórica e politicamente. E aí, para fechar mesmo agora, quais as exigências para a realização desse trabalho? E a Holanda vai nos dar algumas pistas, que eu não vou aprofundar, deixo para o debate, né? Mas é clareza e consciência de qual projeto eu, como assistente social individual, me vinculo e fortaleço. Dois, atenção ética, política e teórica, né? Compromisso com a dimensão investigativa no meu dia a dia, com a educação permanente, que é isso que quem está aqui, né, está revelando. Construção de estratégias coletivas. Para realizar esse trabalho, é preciso uma prática que se funda no conhecimento crítico da realidade. Não dá para ser na religião, não dá para ser no senso comum, não dá para ser na ciência conservadora. Capacidade minha como assistente social de identificar os diversos interesses políticos que estão presentes na demanda que chega. Terceiro, a orientação pelos valores éticos e políticos do Código de Ética. Quarta, a busca pela superação da relação imediata entre necessidades e respostas, né, o imediatismo. Quinto, a articulação com outros sujeitos e atores do cotidiano. E sexto, a capacidade de socialização do conhecimento crítico que nós temos da realidade junto a quem eu atendo, que é a dimensão educativa que muitas vezes a gente nega ou não realiza. O projeto ético-político, então, que a gente tentou demonstrar aqui, é um mirante, né? O mirante ele é mais elevado e mais permite ampliar o horizonte e perceber a paisagem e toda a sua extensão. É o pressuposto da totalidade, né? E não do micro, dos casos, que vai dar a perspectiva de um exercício profissional atrelado a essas condições éticas e técnicas. O que a gente tentou levantar até aqui, e eu encerro com isso, agradeço a atenção, né, com o nosso aí cantante mineiro, é que se muito vale o que já foi feito, mais vale o que será, né? O projeto ético política, a projeção ético-política é uma tarefa nossa aos troncos, aos barrancos, com seus desafios, levar adiante, né, que muito mais vale o que será construído a partir dessa projeção, né, cotidianamente.